Tudo bom, pessoal? Vamos lá, vamos continuar nossos estudos, né? Nós já vimos logo ali que a gente falou um pouquinho sobre a questão biopsicossocial, não só da deficiência, mas também da tecnologia assistiva. Já falamos um pouquinho sobre a questão das pessoas com deficiência física. Chegou a hora da gente conversar um pouquinho sobre a questão das pessoas com deficiência sensorial, né? A deficiência sensorial faz parte do grupo de pessoas com deficiência, pessoas com deficiência, na verdade, e ele é dividido em dois grandes grupos, que é as pessoas com deficiência visual e as pessoas com deficiência auditiva. Vamos iniciar o nosso trabalho, agora a nossa conversa, sobre as pessoas com deficiência visual. As pessoas com deficiência visual, basicamente, elas têm quatro grupos majoritários, quatro grandes campos onde você consegue dividir e talvez organizar ali as tecnologias assistivas, principalmente no que tange a metodologia. Nunca podemos esquecer que metodologia de sala de aula é um tipo de tecnologia assistiva, atendimento é um tipo de metodologia assistiva. Então, a gente pode dividir nossos atendimentos em quatro grandes grupos, né? Que é a pessoa com cegueira, com baixa visão, as pessoas com surdo-cegueira e a pessoa com visão monocular. Bom, a pessoa com cegueira é talvez aquela que tem o maior número de estudos sobre a sua educação. É muito importante a gente entender que esse grupo já vem participando da escolarização há mais de 70, 80 anos. E mundialmente falando, há pelo menos 150 anos já se tem as pessoas com cegueira dentro do processo escolar. Justamente porque elas não costumam ter nenhum tipo de perda cognitiva. Então basta você fazer ali uma adequação do sistema de aula, do sistema de escrita, e eles costumam ter um desenvolvimento muito profícuo. É muito comum eles estarem ali taco a taco, par a par em termos de aprendizagem, com qualquer outro estudante dentro de sala de aula, uma vez que a gente forneça a ele as adequações necessárias na aula e no sistema avaliativo, para que ele consiga trabalhar melhor a sua possibilidade. As pessoas com baixa visão, elas têm já um outro grupo, e ela é um grupo mais recente. A sua educação, a sua definição, ela aconteceu ali pela década de 70, né, quando se começou a separar aqueles que eram cegos que enxergavam, a partir de uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Barraga nos Estados Unidos. Então, a Nicole Barraga, ela fez essa pesquisa e começou a ver que as pessoas com baixa visão necessitavam de outros instrumentos, outros processos pedagógicos para poder ter um adequado acompanhamento do currículo dentro de sala de aula. Eles eram diferentes daquilo que o cego fazia. E aí começaram a se trabalhar a ideia da baixa visão, que é a macrotipia, que seriam processos de ampliação e aproveitamento do resíduo visual para a aprendizagem. A diferença entre cegueira e baixa visão dentro da escola basicamente é um consegue ler, o outro não, né? Esses números que vocês estão colocando ali, perda da visão superior a 20/200 ou 20/70, são números que expressam o quanto a pessoa enxerga. Só por título de curiosidade funciona assim. Quando você fala que a visão é 20/70, significa que ela não enxerga a 70 pés o que eu enxergo a 20 pés. Ou ela não enxerga a 20 pés o que eu enxergaria a 200 pés. Então o que eu enxergaria alguma coisa em torno de 60 metros, ela não enxergaria a 6 metros. É bem pegada esse negócio, a questão de visão. Então, esses dois grupos são os majoritários. A surdo-cegueira dentro da escola ela tem uma função diferenciada. Raramente uma pessoa nasce surdo ou cega. Então ela costuma nascer com um acometimento leve e um acometimento grave. Então assim se utiliza esse acometimento leve ou esse acometimento grave como substâncias onde você vai começar a trabalhar a inserção dela na escola. Suponhamos que ela ainda possui um bom resíduo visual, mas perdeu a visão. É natural que eu coloque libras nela, porque ela consegue ainda se comunicar com os olhos e consegue ver os gestos. Situação contrária, né? Ela perdeu completamente a visão, mas ainda possui uma boa audição. Eu começo a trabalhar com ela com braille. Então, a pessoa surdo-cega normalmente tem um ponto de comunicação com ela que deve ser aproveitado dentro da sala de aula. E as pessoas com visão monocular é apenas um olho cego, o outro normalmente possui uma visão adequada ou talvez até mesmo normal. Então os processos deles, a menos que tenha algum tipo de comprometimento cognitivo, são exatamente igual ao resto dos estudantes, diferente das pessoas com deficiência física.
Vamos para frente um pouquinho. Quais são as maiores implicações pedagógicas na hora de avaliar, né? A gente tem uma grande dificuldade de usar a imagem como apoio, por exemplo, para as pessoas cegas. Então você não consegue, hoje em dia as provas, as aulas, as avaliações são todas focadas nesse campo da imagem. Então é um pouco difícil trabalhar. Toda vez que você optar em fazer isso daí, a gente tem que fazer uma transposição da imagem para o texto. Então eu tenho que fazer uma descrição da imagem. E esse processo é um processo um pouquinho complexo de ser feito, principalmente em um sistema de avaliação, tendo como objetivo da imagem catar alguma resposta. Vocês vão ver lá no módulo 4, quando a gente começar a efetivamente adaptar questões ou adequar questões, as dificuldades e as malícias que a gente precisa ter para fazer essa transposição da imagem em texto. Mas é um processo aí que costuma causar um pouco de dor de cabeça e um pouco de confusão. Bom, com relação às limitações de habilidades exclusivamente na visão, às vezes é necessário a gente fazer uma boa adaptação curricular, né? Dependendo do que está acontecendo, a gente vai ter que excluir algumas habilidades ou, se não, fazer boas adaptações para que essas habilidades possam ser cobradas. A questão do baixo acesso à leitura é um problema também, afinal é difícil tu ter materiais em braille ou ampliados à disposição desse estudante, então ele não tem acesso a livros, por exemplo, ele não consegue ler o Código da Vinci, talvez ele não consiga ler a Bíblia, talvez porque não tem muito material desse estilo colocado no mercado hoje em dia, então é mais difícil de conseguir. Com o advento dos audiobooks e com o advento dos leitores de tela de softwares que permitem a leitura da tela do computador, essa comunicação ficou facilitada. Mas mesmo assim ainda ela é bem restrita, porque nem sempre as famílias têm dinheiro para comprar máquinas ou computadores para dar exclusivamente para o seu filho. Então aquelas que têm ainda conseguem superar. Mas aí tem um fator social interligado nessa necessidade de comprar computadores ou dar maior acesso à internet também para essas crianças. E a questão é a gente tem que trabalhar muito como é que a gente vai trabalhar essa questão da substituição. Eles são estudantes que têm competências, ele consegue atingir as funções, basta que a gente consiga adaptar um pouquinho o nosso processo escolar. O que são os equipamentos que eles costumam utilizar? Em termos de equipamentos analógicos, máquina Braille, reglete, o Soroban para a questão de matemática e cálculo, assinalador que as pessoas com baixa visão acabam utilizando, lâminas de contraste também são utilizadas por pessoas com baixa visão, canetão, lupa, tudo isso são equipamentos analógicos que são utilizados. Além disso, os computadores também são muito utilizados por essas pessoas a título de objeto de sala de aula. A importância de um computador para o cego hoje na escola é a mesma que a caneta para o estudante que enxerga. Ele utiliza muito esse computador para suas anotações, para leitura de textos e para várias adaptações que são necessárias para o seu cotidiano de estudo. Também a pessoa com baixa visão usa muito o computador, mas no caso para ampliação. Por quê? Porque uma vez com o computador na mão e um texto em PDF, ele consegue trabalhar o tamanho da letra até o ponto que ele consiga ter sensibilidade visual. E esse ponto de sensibilidade visual é onde ele também consegue controlar o contraste. Então ele pode colocar um fundo negro, uma letra branca, ele pode colocar um fundo azul, uma letra amarela, que são pontos de contraste que auxiliam a ele enxergar o texto. Então são várias coisas que você pode utilizar no teu processo de avaliação e que tem que ter algum cuidado sobre isso, principalmente na hora da aplicação. Porque se você optar em fazer uma aplicação de provas pelo computador, não esqueça que ele tem que estar bem em cima, porque, querendo ou não, estudante é estudante, adolescente é adolescente, daí ele tentar fazer um uso indevido da máquina, que não seja tão somente a ação de adaptação, pode acontecer, né? Assim como a gente também tem que estar muito preparado para construir a prova. Vale a pena dar uma conversada com o pessoal do SAI, para que a gente entenda direitinho como é que faz. Por quê? Porque o leitor de tela, por exemplo, ele tem particularidades na hora de ler tabela, na hora de ler figuras, ele não faz a descrição da figura, então se você botar um quadro, uma figura, não vai funcionar. Áreas coladas em PDF, que são obtidas através de foto, não é interpretado. Então tem uma série de particularidades na construção do instrumento que estão muito ligadas à adequação, né? Então esse é um grupo que ele tanto precisa da adequação, que é a organização do instrumento no sentido de dar acessibilidade a ele, como ele também precisa da adaptação, que é suprimir objetivos educacionais que são focados exclusivamente na habilidade visual.